Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meus amigos do ADV Jus. Chegamos com mais um novo programa, preparado com todo o profissionalismo, só porque você merece. Já começamos te agradecendo por nos acompanhar sempre, aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site, o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV Especial, com 4 matérias, Estante ADV Jus, ADV Jus Divino. Tudo isso e muito mais agora no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. E a gente inicia sempre com uma notícia. Olha só. Começando o ADV Jus com o ADV Jus Notícia. Aliás, uma notícia mais que preocupante. Operação Faroeste da Polícia Federal contra o esquema de venda de decisões na Bahia. O Superior Tribunal de Justiça ordenou a prisão de 2 desembargadoras do Tribunal de Justiça baiano. Além das desembargadoras que foram presas, também são alvos desta investigação, desta operação, outros desembargadores, membros do Ministério Público, servidores da Justiça Baiana e advogados. Uma notícia, como eu disse no início, mais que preocupante. Esperamos que tudo seja esclarecido. Ok, agora nós vamos de ADV especial. Nós vamos falar de administração e tecnologia jurídica com o Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre os desafios da parametrização de robôs no Poder Judiciário. Não se pode negar que as inovações tecnológicas trouxeram inúmeras vantagens e praticidades, alterando não somente as relações de consumo, mas também os relacionamentos e a forma como nos expomos cotidianamente e principalmente perante as redes sociais. Isso porque, segundo o italiano Stefano Rodotà, estamos inseridos na sociedade de classificação ou sociedade de vigilância, no sentido de que somos vigiados e classificados a todo instante, em cada clique e em cada curtida. Expressões até ontem consideradas indigestas tornaram-se pauta de acaloradas discussões em reuniões de conselhos, governança corporativa, planejamento estratégico, marketing de resultados, tais quais inteligência artificial, internet das coisas, algoritmo e outras mais. Há muito para se falar e pensar acerca dos avanços tecnológicos e da ética que deveria estar intrínseca a este universo onde o homem encontra-se completamente envolvido pelo espetáculo de suas próprias criações e descobertas. Em muitos dos casos, mais do que se questionar se alguém deveria ter criado aquele produto, pergunta-se agora se o mesmo deve ser utilizado e em que medida. E neste contexto de muitas dúvidas quanto à adequada utilização de cada novidade criada e seus limites éticos, saber se a parametrização dos robôs utilizados para a realização de alguns procedimentos repetitivos de atos do Poder Judiciário estão regulados de modo a conseguir identificar e proferir noções de justo, injusto, bem e mal, se torna um gigantesco desafio. Isto porque, por trás das parametrizações estão os seres humanos, que por sua vez carregam anseios, interesses, dogmas, heranças culturais, valores, tradições e crenças. Enfim, tomar uma decisão nem sempre é fácil para o ser humano. Imaginemos para uma criação parametrizada. Se por um lado existem questões que são simples de resolver, por outro, existem as que, com seus prós e contras, tornam-se verdadeiros dilemas. Enfim, tomar uma decisão nem sempre é fácil para o ser humano. Imaginemos para uma criação parametrizada. Se por um lado existem questões que são simples de resolver, por outro, existem as que, com seus prós e contras, tornam-se verdadeiros dilemas. Finalizo citando o excelentíssimo presidente ministro Luiz Fux, em seu discurso de posse, no último 10 de setembro, sobre o tema. Julgar muito não significa necessariamente julgar bem. Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica.
Ok? Muito obrigado, doutor Rafael. Agora, estante jurídica, porque você gosta e nós também. Veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Ambiental e Cidadania. Coordenador Jonatas Luiz Moreira de Paula. Tem ainda vários colaboradores. Direito Ambiental e Cidadania é da JH Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Mais um ADV especial com o Wendel Salomão. Nós vamos falar de direito notarial e registral. Veja. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje vou falar sobre a ato notarial, que está prevista no inciso 3º do artigo 3º da Lei 8935 de 94 e tem por finalidade, em resumo, a preservação de fatos que o cidadão queira perenizar sob a chancela da fé pública notarial, assegurando que o quanto constatado tenha sido verificado de modo imparcial e tenha sido consignado com a maior proximidade em relação à realidade capturada, por ocasião da presença do tabelião de notas ou de seu preposto. A ata notarial é o ato protocolar e sua formalização deve ocorrer em suporte físico, ou seja, no livro notarial, em papel, de forma que eventuais tecnologias de imagens e sons, bastante usuais em outros suportes, não podem ser migradas para o papel em seu estado original, podendo, contudo, ter o seu conteúdo transcrito pelo notário. Nesse sentido, no Estado de São Paulo, as normas da Corregedoria Geral da Justiça exigem a narração circunstanciada dos fatos, o que incluiria a descrição de imagens ou a transcrição de sons e documentos utilizados para a lavratura da ata, que serão arquivados com classificador próprio, com a possibilidade da ata notarial conter imagens e documentos em cores com o arquivamento em classificador próprio também. O notariado não está obrigado a incluir imagens e documentos na ata notarial, quanto menos os sons ou vídeos, por sua evidente impossibilidade técnica. Entretanto, tal premissa não habilita a fazer mera menção de que o evento ora consignado está arquivado em mídia, ou seja, a permissão para que o notário deixe de consignar a constatação por ele apreendida, seja por mera descrição ou ainda com a inclusão de alguma imagem que traga maior rigidez ao ato. A ata notarial em meio físico por si só deve ser um instrumento suficiente para a comprovação integral do ato, sem a necessidade de anexo ou apêndice, e caso haja, deverão ser apenas para melhor visualização do ato. A imagem poderá ou não estar impressa na ata notarial e, no caso de áudio, deverá ser transcrito todo o conteúdo, fazendo o arquivamento dos mesmos. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até logo. Um abraço! Legal, muito obrigado ao Wendel Salomão. Momento daquele intervalinho rapidinho aqui no ADVJus TV. Aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se! Certo? Abrindo agora o segundo bloco do ADVJus TV, nós vamos chamar Direito Condominial. É o ADV especial com o Dr. Márcio Espímpolo. Confira. Olá, amigos do ADV especial. Hoje no quadro Direito Condominial, nós vamos falar sobre a legalidade das assembleias virtuais, mesmo após o fim da Lei 14.010 de 2020. Se nos lembramos bem, essa Lei 14.010, ela trazia a possibilidade de os condomínios fazerem as assembleias no formato virtual ou no ambiente virtual e não presencial.
Será que com o fim dessa lei, que se deu em 30/10/2020, essas assembleias no formato, no ambiente virtual, elas estão impossibilitadas de acontecer? Estão proibidas? Nós entendemos que não, que mesmo após o dia 30/10, os condomínios que puderem e que precisarem fazer essas assembleias, eles poderão fazê-la. Até porque nós estamos ainda na pandemia. A pandemia não acabou e essa lei ela foi criada em decorrência de problemas de aglomeração das assembleias presenciais. Então, mesmo que essa lei não tenha sido estendida, nós entendemos que as assembleias podem continuar a serem feitas nesse formato, no ambiente virtual. É preciso, porém, entender que as assembleias precisam ser feitas com uma segurança jurídica adequada, porque muitos condomínios estão fazendo assembleias eletrônicas, votação eletrônica, quando na verdade as assembleias elas só mudam de ambiente. Em vez de presencial, elas devem ser virtual. Então, uma assembleia virtual ela tem que acontecer também num ambiente em tempo real, assim como a assembleia presencial quando ela existe dentro do condomínio. Por isso, é importante entendermos que as assembleias ainda estão válidas nesse formato e podemos dizer isso também porque os cartórios de títulos e documentos, que são os cartórios responsáveis por registrar as atas de condomínio, eles ainda estão registrando essas atas mesmo nas assembleias após o dia 30/10. Fica aqui a dica para você, síndico, para você, colega, advogado também, que milita na área condominial, uma orientação nesse respeito. Um grande abraço e até o próximo programa. Ok, muito obrigado, doutor Márcio. Meus amigos, atendendo a pedidos, nós vamos trazer de volta para você aquele momento importante da entrevista que fizemos aqui com o doutor Renato Toledo, justamente a respeito de direito tributário. Vem vindo carga tributária aí pela frente. Entrevista interessantíssima, nós vamos reexibir um trechinho para você. Confira. Doutor, matéria interessantíssima, né? Direito tributário, sei também que é do seu domínio, por exemplo, direito bancário, né? Que está tudo mais ou menos intrinsecamente ligado, né? Mas hoje escolhemos essa pauta e eu quero começar aqui já fazendo quase que uma provocação, doutor. Olha só, é para arrepiar os contribuintes, para sua reflexão. Nada mais é inexato do que o sistema tributário brasileiro. Doutor, isso é verdade? Muita gente acha que o direito tributário é uma ciência exata, né? Tem gente que, não gosto de direito tributário porque é de fazer conta, né? Mas não, é tão humano ou demasiadamente humano, né? Como todos os outros ramos do direito, né? E infelizmente o sistema tributário brasileiro ele é muito inconstante, né? Mais até do que inexato. Ele sofre as intempéries, né, de momentos como esse excepcional que nós vivemos, né, em que se precisa de recursos públicos, mas as medidas de contenção da proliferação do vírus, aí, no caso da pandemia, elas reduzem a circulação de bens e serviços e reduzem a arrecadação. Então é um paradoxo, né? Precisa de recurso e não tem. E aí são editadas medidas sobre medidas, né, de uma forma que fica até difícil acompanhar, né, por isso, além de todas as polêmicas que fora esses momentos aí já são muito comuns aí no sistema tributário. É verdade, já chega a ser quase corriqueiro, né? Doutor, podemos afirmar aí que o binômio direito tributário e contabilidade possui sim uma relação mais que intensa, doutor? Sim. Talvez até eu seja tributarista por ser filho de dois contadores, né, pai e mãe. Né? É uma coisa que a gente... É uma linguagem muito próxima, né? Sim. Os problemas, eles surgem, ou quem enfrenta o problema é o contador, né? Quem enfrenta o problema dentro da empresa, naquela disciplina que poucas faculdades têm, que é de contabilidade tributária, né? Ou seja, justamente naquele espaço, né? Naquele campo da contabilidade, que é dado a apurar tributos, porque a contabilidade é medir patrimônio, né? Não é exatamente a apuração de tributos, só que a gente conhece ou recorre a um contador quando precisa saber quanto que vai pagar. E ali surgem os problemas
os nós que algumas vezes precisam ser desatados pelo tributarista. Daí essa relação intensa, né? Mas a própria apuração de tributos no Brasil, dentro do direito tributário, ela também é bastante controvertida, né? Sim, sim. Doutor, justamente aí nesse viés que o senhor falou, né, a contabilidade tributária, apesar da importância, praticamente a gente não ouve falar aí de faculdades que ministram essa matéria. Eu acredito que isso aí é, assim, uma falta acadêmica, justamente pela relevância desse tópico, doutor? De fato, é uma ausência muito sentida, né? Porque o que seria profissionalizante, né, imaginando os bancos universitários como preparando um profissional, né, como preparatórios para um profissional, isso deixa a desejar, porque o que o mercado vai exigir do profissional contador é que ele apure tributos, né? Não só, obviamente, mas talvez a atividade mais árida e a de maior demanda. Certamente. Então, é uma ausência nas grades aí de muitas universidades e muitas faculdades de contabilidade, né? Algumas delas têm, né? Mas, e lembrando também que no Brasil, o nosso modelo ele não tributa só pessoa jurídica, né? Nós temos um modelo que tributa pesadamente a pessoa física também. Verdade. Né? E dificilmente existe uma pessoa física que tem uma contabilidade dela, né? Verdade, é isso mesmo. Doutor, agora, assim, a nossa legislação tributária, né, atual, né, fazer o meia-culpa aqui, atende propósitos do legislador ou o senhor acredita que ela, assim, está um pouco arcaica? Assim, a nossa legislação ela foi idealizada, né, pelo Constituinte, né, ela absorveu muita coisa que já existia. Então, a nossa Constituição ela tem uma série de improvisos ali para acomodar a legislação anterior, né, para absorver o Código Tributário Nacional que já existia, né, modelos tributários por exemplo, de tributação de ITBI, né, o ITBI era de competência estadual, a Constituição converte em municipal e isso não é retratado ou não é retificado no Código Tributário. Continua no Código Tributário Nacional, continua como se fosse competência estadual, né? Então tem uma série de normas que precisariam orientar, principalmente essas normas nacionais, né? E elas ainda estão paradas no tempo, né? Ainda estão muito datadas, né? Muito fora do compasso e do dinamismo, né? Porque o direito tributário, como ele atua, ele faz essa interface direta com a economia, ele precisa reconhecer esse dinamismo, né, e tratar disso com a mesma velocidade que as coisas acontecem, né? Eu te pergunto o seguinte, nos modos, né, que estão sendo propostos e sugeridos, né, vão trazer, será que trará aí os benefícios que se espera? Hoje, na forma como ela veio, né, como ela está proposta, tanto os projetos da Câmara, que são muito inteligentes, assim, muito bem elaborados, né? Quanto os projetos que vieram do governo, o projeto que veio do governo federal de unificação de PIS e COFINS, que é bem afinado com esse da Câmara e pode ser uma parte dele, né? Eles são projetos que tiram complexidade, que retiram complexidade, diminuem a complexidade. É alguma coisa. E isso já diminui o custo do Brasil. Então, melhora o fluxo de investimentos, as pessoas têm um pouco mais de segurança jurídica para investir. Mas, infelizmente, eles não fazem uma realocação da carga tributária, né? Não retira do setor produtivo e passa para o setor patrimonial e especulativo. Por exemplo, nós temos três grandes fontes de arrecadação, né? O setor produtivo, salário e renda, né? Salário, enfim, e consumo, né? O setor a parte patrimonial, né, o tributo que vem sobre o patrimônio, que é o IPTU, IPVA, e esse aí todo mundo conhece bem, mês que vem já momento aí de todo mundo se lembrar. Os novos valores. Já estão chegando, né, esses aí são realmente bem assustadores sempre que chegam, né, dão aquela... acabam com o 13º, né, já dão aquele susto. E que é o patrimonial, que ele é linear, ele não é cobrado por faixa em geral, né? Raramente isso tem algum degradê aí, né, para patrimônios maiores, né? Porque o imposto sobre grandes fortunas não foi instituído, né? E o outro, que é a tributação do capital,
do fruto do capital, que hoje é zero, né? Então, assim, e esse modelo, se ele continua, a forma como está, que é só reduzir a complexidade, ele mantém o ônus no consumidor, né? A quantidade de tributos que se paga para abastecer uma despensa, uma geladeira, né? Doutor, na verdade é assim, né? Por tudo que o senhor tão bem aí externou, o que a gente pode depreender é que do quadro tributário, né? Se vier justamente essa reforma, que será bem-vinda, né? Na verdade, isso depende apenas de uma coisa, né, doutor? De vontade política, não é por aí, doutor? Sim, é fundamental que as forças políticas tenham sensibilidade, né? Parece que já tem em relação à grande complexidade que existe, né, para se apurar tributos no Brasil hoje, né? Mas ainda falta essa sensibilidade, a vontade, ou seja, a vontade política ser arrebatada aí pela necessidade de olhar para outras fontes de arrecadação ainda pouco exploradas, né? É verdade. Doutor, nós estamos praticamente no finalzinho aqui do nosso ADVJus TV, né, do nosso bate-papo jurídico, tributário, que é tão importante. Posso dizer, doutor, que também um dos grandes vilões aí da esfera tributária é a burocracia, doutor? Sim, sem dúvida. Hoje gasta-se no Brasil mais tempo do que em qualquer outro lugar no mundo para se manter uma escrituração contábil, uma escrita para conseguir cumprir as obrigações acessórias, né, que capaz de cumprir as obrigações acessórias perante os fiscos, que são vários, né? Muitas vezes muda o sistema, deixa todo mundo a pé, todo mundo com dificuldade, ou criam-se obrigações novas. Tudo isso gera uma necessidade muito grande, uma dedicação muito grande da empresa e um custo para isso que poderia estar sendo melhor aproveitado, né? Para o setor privado, né? Poderia ser melhor aproveitado. Agora, a sequência do ADVJus TV, nós vamos chamar justamente o marketing jurídico, esta página que a gente bate tanto aí, sugerindo para os colegas a possibilidade de implementar o seu marketing jurídico. E uma que acreditamos muito é o marketing jurídico de imagem com conteúdo. Por exemplo, o ADV Especial, que você pode participar. Venha conhecer. Nós temos também à sua disposição aí inúmeras possibilidades para você adquirir ideias e fazer um marketing jurídico tão importante para você persistir, vencer na advocacia. Mais um ADV especial. Nós vamos falar agora de prática processual penal com o Dr. Joaquim Romão Neto. Veja. Olá, amigos do ADVJus. Mais uma vez retornamos aqui ao ADV especial para abordar a prática processual penal. E uma pergunta que nos é feita muitas das vezes é se o réu pode se silenciar durante o seu interrogatório e responder as perguntas apenas da defesa. A nossa resposta hoje é afirmativa e corresponde também a uma vitória da advocacia no habeas corpus junto ao STJ, na quinta turma, em que o ministro Fischer disse, né, não concedeu a ordem, mas ele cancelou a audiência e determinou que seja feita uma nova audiência de instrução e nessa audiência o réu tem a liberdade de responder realmente somente as perguntas de seu defensor. Às vezes, na instrução processual, na instrução probatória, o interrogatório é o único ato, a única oportunidade, de fato, onde o réu pode esclarecer os fatos que lhe são imputados. Ademais, o que acontece é que algumas perguntas da acusação, por vezes descabidas, né, há um excesso de acusação, uma intimidação. Então, no interrogatório, dividido em duas partes, há questões primeiras ligadas à identificação do acusado, aí não há problema algum. Mas com relação ao mérito, reafirmamos aqui essa vitória de que, em todos os casos, quando a defesa reputar importante que o réu responda apenas às suas perguntas, ou que permaneça em silêncio para todas as perguntas, o que acontece é que o réu não é obrigado a responder perguntas do promotor ou perguntas do próprio juízo.
né? Então, fica o nosso registro sempre de que os advogados na prática processual penal, os nossos pares, nossos colegas, busquem a ampla defesa, o contraditório efetivo, né? A plenitude de defesa. E você que às vezes está sendo acusado, procure o seu advogado de confiança, que poderá muito bem, se for o caso, aplicar essa tese, que é muito benéfica em prol da absolvição. Muito agradecido, até a nossa próxima participação. Agora aquele momento especial aqui do ADVJus TV, é o momento divino. Na sequência, o encerramento do programa de hoje. Confira aí. Vinho Angélica Zapata Malbec 2014. É um vinho tinto e no seu olfato é de um vinho muito complexo e exuberante. No paladar, sabor excelente, presença de boca e longa capacidade de envelhecimento. Uva Malbec, produzido por Catena Zapata, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização, vai muito bem com carnes grelhadas, caças e queijos. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, Legal, finalzinho de mais um ADVJus TV. Queremos neste dia 20 de dezembro deixar consignado aí nossos votos de paz, alegria neste Natal e de realizações para 2021. 2020 a gente sabe foi difícil para todo mundo, mas é tempo sim de renovar as esperanças. Entraremos em um breve período de reexibições, melhor dizendo. E com certeza, em janeiro, retomaremos as gravações inéditas. Muito obrigado, muito boa sorte, um Feliz Natal. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.